Queridas irmãs, queridos irmãos, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação nesta segunda semana, segundo domingo da nossa quaresma de 2025. Seguiremos o nosso retiro espiritual. Hoje, quando Deus apresenta o seu Filho, este é o meu Filho, o escolhido, escutai o que ele diz. O Evangelho para nossa oração é Lucas capítulo 9, de 28 a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje somos chamados, neste retiro da Quaresma, a subir a montanha de Cristo, com Cristo. Ali somos convidados a nos transfigurarmos também. Subir para ampliar a nossa visão. Quando estamos na superfície, vemos apenas o que nos rodeia e podemos ter a ilusão de que a realidade se resume ao que vemos. Quando subimos uma montanha, nossa visão se amplia e entendemos que vivíamos apenas em uma parte pequena da realidade. Por isso, a subida da montanha, a subida, será, na verdade, um exercício espiritual, um exercício interior, mais do que físico, pois a visão que se pretende ampliar é a nossa compreensão das realidades divinas. Quanto mais subimos interiormente, mais conhecemos das coisas de Deus, mais acessamos a Deus. Jesus hoje sobe a montanha e se transfigura diante de seus discípulos, mostrando-lhes a sua glória. Depois de ter revelado que era o Messias e anunciado que deveria sofrer. Jesus quer mostrar algo além do sofrimento, que é a razão dessa entrega, ou seja, o cumprimento daquilo que Moisés e Elias prepararam. Deus revela que aquele que deve sofrer é, na verdade, o seu próprio Filho. A experiência que os apóstolos fazem mostra-lhes que estão diante do verdadeiro Deus, a quem devem crescer na fé e não devem temer a missão vindoura. Sendo assim, eles são encorajados a continuar seguindo para que a missão de Jesus seja completada. Agora, tem um elemento interessante, é que o que acontece com Jesus hoje na montanha é aquilo que acontece em vários outros momentos da vida de Jesus. Não foi um momento especial. Lembra do batismo? Quando também o céu se abriu, também o Espírito revelou que aquele era o Filho amado? A transfiguração é um estado habitual de ser de Jesus. Todas as vezes em que ele se encontrava com alguém e curava alguém, ele se transfigurava. As pessoas sentiam que em Jesus havia algo de novo, algo diferente, algo que iluminava, algo que brilhava. Somente aqueles que estavam mais próximos viam, sentiam, experimentavam.
Não foi só no Monte Tabor. Com isso, quero dizer que o Monte Tabor pode acontecer na sua vida, no cotidiano. Jesus nos conduz ao monte, ao alto, justamente para contrapor a experiência do deserto. Vimos que Jesus também, podemos dizer, se transfigura também no deserto, quando ele aponta a palavra de Deus como resposta para as tentações. Jesus brilha, Jesus é iluminado, Jesus responde com a sua própria vida ao inimigo. Sabendo que o deserto era lugar de prova e tentação, a montanha é lugar também de revelação. É o contrário. Porém, mesmo quando estamos na planície, também devemos brilhar. Jesus brilha. Jesus é transparente e é reluzente. É preciso subir essa montanha, sim, para que nos distanciemos daquilo que é terreno, para respirar o ar mais puro e para compreender a revelação de Jesus. Porém, não esqueçamos, o divino acontece no cotidiano. A grande pergunta que acontece, que se dá no Monte Tabor, é se aceitamos aquilo que vemos na carne de Jesus. Se aceitamos aquela luz que brilha em seu corpo. Se aceitamos a sua ressurreição. Necessitamos, irmãos e irmãs, escutar esse chamado cotidianamente ao monte. Quando silenciamos, quando rezamos, quando fazemos o nosso retiro quaresmal, estamos aceitando o convite de ir ao monte. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Continuemos rezando, meus irmãos e minhas irmãs, para que o Evangelho encontre espaço em nossa vida, hoje e sempre. Amém. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus na dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos cílios, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra
em todo lugar. Música A um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guarás.